Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Firme fundamento naquilo que se espera e a certeza do que não se vê. Mesmo a menor manifestação pode trazer grandes coisas. O que significa a fé? Essas são algumas questões pelas quais iremos passar hoje. Eu sou Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas que são de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre a fé, por um quarto de hora. Das muitas passagens que existem no Evangelho de Jesus, nós vamos utilizar uma para comentar. É a mesma uma das que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que veio do livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 14 ao 20, quando um homem chega até Jesus, dizendo a ele: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes cai na água. Eu o levei até os teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus diz: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Então o repreendeu, e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos, curiosos, se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes diz: Por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. A definição de fé, ela está lá na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, em que ele abre a carta dizendo que a fé é o firme fundamento naquilo que se espera e a certeza no que não se vê. Se nós formos olhar assim, bastante atenção a esta frase, nós vamos notar que ela não tem nada de religiosa, mas também aplica-se à religião. Segundo a ciência, do ponto de vista científico, a palavra crença, ela indica um convencimento que a pessoa tem, mas que é fundado em algum motivo, em alguma coisa, às vezes é evidente, às vezes não, mas tem elementos que a induzem como verdade. E no corpo humano, do ponto de vista do funcionamento do cérebro e do corpo, essa crença, ela mexe, estimula o nosso sistema glandular endócrino e provoca o lançamento de substâncias na nossa corrente sanguínea, os hormônios. E essas substâncias, a depender do que a estimulou, a depender da crença, pode gerar entusiasmo, uma alegria, uma motivação. Por essa razão, a fé ela é considerada, deste ponto de vista, como um fenômeno biológico, tal a sua influência no sistema hormonal. Mas voltando aqui para o ponto de vista religioso, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que, no sentido próprio, aqui é colocado lá, é certo que a confiança nas próprias forças faz com que a gente seja capaz de executar coisas que seriam impossíveis para aquele que duvida. Mas, conforme Jesus coloca lá no Evangelho de Mateus, ela deve ser entendida aqui no seu sentido moral. Quer dizer, as montanhas que a fé é capaz de deslocar são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, de forma que todas essas dificuldades, todos esses problemas, nós nos deparamos ao longo da vida, podem ser resolvidos quando as nossas ações são fundamentadas na fé. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras também, dizem eles, tantas outras montanhas que estão atrapalhando, embargando o nosso progresso. Como Paulo diz, é a certeza, uma confiança que a gente tem na realização de alguma coisa e a certeza de que nós vamos atingir aquele fim. E interessante independentemente usando as palavras de Jesus aqui, das barreiras ou das montanhas que nós vamos encontrar pelo caminho. Ela já dá uma espécie de lucidez que permite que a gente veja o fim e também os meios de se chegar até lá.
e fazendo com que a pessoa que acredita caminhe, né, e faça as coisas com absoluta segurança. Uma coisa que eles põem acerca desse valor é que a fé sincera, verdadeira, ela é sempre calma e dá uma paciência, aquela tranquilidade de quem sabe esperar, porque tem o ponto de vista na compreensão das coisas, e daí vem a certeza de chegar no objetivo que se visou. Já a outra maneira, aquela fé que vacila, é como se ela sentisse a sua própria fraqueza. Quando encontra uma barreira, alguma coisa que fere o seu interesse, aí fica irada, quer suprir com a violência a força que lhe falta. Mas eles alertam, não devemos confundir fé com presunção, porque a fé verdadeira, ela é sempre conjugada com a humildade, pois quem acredita deposita a sua confiança mais em Deus do que em si próprio, para suprir as suas falhas, as suas carências nos momentos oportunos. E assim, por estar conjugada à humildade, os bons espíritos vêm em auxílio daquele que acredita, ajudando na realização das coisas que ele pretende. Já a presunção é uma manifestação não de fé, mas de orgulho. E o orgulho, sabemos, encontra sempre o sofrimento como uma consequência, cedo ou tarde, pelas decepções e pelos insucessos que vão chegar. Nós podemos nos deparar por aí com alguém que diga, ou alguém que diga que tal pessoa não tem fé. Mas é preciso observar que a fé, como coloca lá, do ponto de vista científico, que é resultado do trabalho do professor Luiz Machado no livro Superinteligência, ela é um fenômeno biológico, então faz parte de todo ser humano. Portanto, todos nós temos fé. Emmanuel coloca-se no livro Confia e Segue que pode ser que alguém não tenha confiança nas leis divinas que nos regem, mas não pode dizer que não tem fé, porque isso se manifesta nas menores coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos ao trabalho, nós confiamos no motorista que vai nos levar até lá. Quando nós estamos doentes ou com algum mal-estar, nós nos entregamos confiante buscando o médico que vai nos auxiliar a reajustar a saúde. Da mesma maneira que nós confiamos no laboratório que elaborou o medicamento para que a gente possa tomar e recuperar nossas forças. A gente acredita naqueles que preparam o nosso alimento, que faz a nossa comida, na higiene, na experiência, no cuidado. Aliás, diz ele, o próprio ato de se alimentar é um ato de fé, porque ingerindo os alimentos, nós confiamos que o nosso sistema digestivo vai fazer o seu trabalho, sem precisar que a gente fique em oração, dobrando os joelhos, pedindo para que o nosso corpo processe o alimento. Em outra mensagem também, quando Emmanuel fala sobre a semente de mostarda, que é um outro símbolo que Jesus utilizou para falar do poder da fé, ele coloca que, nessa comparação, a semente microscópica ela desaparece quando lançada no seio da terra, como se fosse algo sem valor, mas ela não fica ali paralisada, inerte, como quem está abandonada, mas, mesmo pequena, aqui vem uma grande lição, ela confia nas leis que nos regem e, obedecendo à dinâmica da própria vida, vai se desvencilhando dos obstáculos, mesmo da pressão da terra, e germina, cresce buscando a luz para produzir não para si mesmo, mas para os outros. O exercício da fé é também um exercício de confiança ativa em Deus. E ter fé não é ficar paralisado esperando a ação de Deus, mas construir por si mesmo as coisas secundado pelas leis da vida criadas por Deus. Ter fé é agir e esperar. É louvar e agradecer o caminho e alegrando-se intimamente e antecipadamente pelo destino. Assim, dessa maneira, lembremos que todos nós somos obreiros do progresso, trabalhadores da evolução. Todos nós estamos endereçados à perfeição. É provável até que aconteça, em muitas ocasiões, que a gente se sinta incapacitado para fazer qualquer atividade, qualquer serviço que seja de natureza espiritual, por exemplo,
que demandem elevação e acabamos por fugir, dizendo que não dá, que não agora, que não tenho tempo, paralisando-nos. Ele coloca em ponto morto. Mas é importante lembrarmos que Jesus, a quem nós proclamamos, dizemos obedecer, não pensava dessa maneira. Em muitas passagens ele disse algumas coisas, por exemplo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Depois, em outro momento, ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outro, ele diz, identificareis a árvore pelo fruto. Em outro, diz, buscai e achareis. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Em outro momento, ele diz, se alguém vos fere uma face, oferecei também a outra. E ainda, acumulai tesouros nos céus. E amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa última na Santa Ceia. Vamos pensar um pouco nessas afirmativas de Jesus a nosso respeito. Perceberemos que a ninguém ele solicitou o impossível. Ele pediu para acendermos a luz da nossa fé viva, ele nos pediu para procurar a verdade, ele nos pediu para amealhar conquistas da alma, ele nos pediu para conservar a consciência tranquila e pediu para nos amarmos fraternalmente. Se ele pediu essas coisas, é porque sabe que nós podemos empregar boa vontade e esforço constante no próprio aperfeiçoamento, a fim de o atendermos. Vale para mim, mas quero agora dizer, em especial para você que está me escutando, Jesus acredita em você. E ele, vejam, de tudo sabe. Portanto, tenha fé em você mesmo. Acredite na sua capacidade de realização. Você vai conseguir. Lembre-se das montanhas que hoje assustam, que hoje ameaçam. Um pouquinho de fé e tudo isso pode ser demovido do seu caminho para alcançar o seu objetivo. Gente, muito obrigado por esses minutos que estiveram aqui comigo. Eu espero vocês no próximo episódio. Espero também que tenham gostado. Se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Spreaker, clique no botão de seguir ou de curtir, que aí eu consigo ver aqui o crescimento, o alcance, que é uma medida de que se vocês estão gostando do conteúdo. Também pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no Gilton Carr, que é o meu pessoal. E na postagem, mais uma vez, eu vou colocar todas as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio aqui. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos e que Jesus os abençoe.